Agora em Filipenses capítulo 2, o texto começa dizendo: se por estarmos em Cristo, nós, ou seja, Paulo e os filipenses, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, eu peço, completem a minha alegria, diz Paulo aos filipenses, fazendo o quê? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só espírito, e uma só atitude. Esse é o pedido de Paulo para os filipenses. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nós sabemos da própria epístola de Efésios, no capítulo 4, e no verso 2, que Paulo pede, e não pede simplesmente, ele roga a duas irmãs, Evódia e também a Sintique. E ele pede uma coisa, que elas vivam em harmonia no Senhor, mostrando que, mesmo sendo uma igreja que trazia alegria para Paulo, também havia um problema nela, o problema de falta de harmonia entre os irmãos. E é isso que ele pede aqui em Filipenses capítulo 2. E ele continua dizendo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E para completar esse pedido, ele não apenas ordena, ele não apenas dá uma ordem como apóstolo, ele mostra que Jesus também fez isso e por isso nós devemos imitar a Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, assim como está escrito em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mostrando que Jesus era Deus no princípio. Que, embora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas o que ele fez? Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, como nós vemos na profecia de Isaías, capítulo 53. Essa profecia diz a respeito de Jesus: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, mostrando o sofrimento e a servidão de Jesus como Messias. E Jesus, sendo encontrado em forma humana, ele fez uma coisa, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente a Deus até a morte. E não foi uma morte comum, foi uma morte de cruz. E por isso, por esse sentimento de Jesus, Deus fez uma coisa. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Paulo ensinou esse que é um dos principais ensinamentos sobre Jesus, para mostrar aos irmãos que nós devíamos seguir esse exemplo. Sim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, não apenas quando eu estava perto de vocês, porém, obedeçam muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmãos, façam tudo sem queixas nem discussões, não discutam entre si, não se queixem, não murmurem. Para quê? Para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E façam uma coisa, retenham, guardem firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo diz que no dia de Cristo, ele vai olhar para os filipenses e ele quer ter orgulho de não ter se esforçado em pregar o evangelho para eles sem fruto, inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, em outras traduções, a palavra é oferta de libação. Uma oferta de libação, assim como o exemplo de Gênesis 35:14, que Jacó em Betel
fez uma oferta de libação a Deus, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde ele falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, ou seja, uma oferta derramada a Deus. Aqui Paulo compara a sua vida sendo entregue a Deus como uma oferta de bebida, uma oferta de libação. Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, mesmo que minha vida seja ceifada por amor do Evangelho, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, mesmo que isso aconteça, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente. Para quê? Para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Paulo, na prisão, gostaria de receber notícia dos filipenses. E ele dá testemunho de Timóteo: não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, mostrando que a vida de Timóteo era um exemplo para como os filipenses deviam se portar, buscando os seus próprios interesses? Não, buscando os interesses que são de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir, confiando no Senhor que logo Deus o livraria da cadeia e ele poderia ver os filipenses. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta, é muito importante essa expressão, enviar-lhes de volta, ou seja, ele veio até Paulo, enviado pelos filipenses, a quem? A Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mostrando a cooperação de Epafrodito com Paulo. Mensageiro que vocês enviaram. Os filipenses enviaram Epafrodito a Paulo para quê? Para atender às minhas necessidades. Ou seja, Epafrodito foi enviado pelos filipenses para conceder bênçãos a Paulo, bênçãos materiais, para que ele pudesse ter as suas necessidades supridas, mostrando o amor da igreja de Filipos para com a vida de Paulo. Por que Paulo queria enviar a eles? Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, mostrando que um companheiro de lutas cristão pode ficar angustiado. Por que ele estava angustiado? Porque vocês, filipenses, ficaram sabendo que ele esteve doente, mostrando que um cristão, um pregador, pode ficar doente. De fato, ele ficou doente e quase morreu. Mas aconteceu uma coisa: Deus teve misericórdia dele. E não foi somente dele, mas também de mim. Por que também misericórdia de Paulo? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, para que a morte dele não fosse uma tristeza para mim. Por isso, eu vou fazer uma coisa: logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza, pois eles ficaram preocupados a receber a notícia que Epafrodito tinha adoecido. E peço, Paulo faz um pedido, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Por quê? Qual era a atitude de Epafrodito? Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E assim termina Filipenses capítulo 2.